Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, enquanto as nossas crianças vão retornando aí, você que é pai e mãe de crianças maiores que já são alfabetizadas, nós temos duas perguntas para você anotar aí e ajudá-las a responder. Então, papai e mamãe, vocês que anotam mais rápido, anotem rapidinho para você ajudar os seus filhos a responderem. E adultos, esse é o momento para vocês também anotarem aí, se vocês quiserem, essas duas perguntas para ajudar vocês na compreensão do texto, na exposição da palavra do Senhor. A primeira pergunta é: qual foi o problema que aconteceu na igreja? Crianças, qual foi o problema que aconteceu na igreja? E a segunda pergunta essa segunda pergunta tem duas partes, hein? Para resolver esse problema, os apóstolos escolheram os diáconos, 7 homens. A pergunta primeira: o que os apóstolos iriam continuar fazendo? E a pergunta segunda é: o que os diáconos iriam fazer? Então vamos lá. Qual foi o problema que aconteceu? O que os apóstolos iriam fazer? E o que esses homens chamados de diáconos iriam fazer? Deu para anotar? Podemos seguir? Acho que deu. Eu vou tentar lembrar vocês no meio da jornada também. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1º ao 7º versículo, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, ou seja, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no nosso texto, a gente precisa se lembrar do que estava acontecendo naqueles dias. Ora, o texto começa no 1º versículo dizendo: ora, naqueles dias, e vai dizer o que aconteceu naqueles dias, mas essa introdução de naqueles dias não fala apenas para frente, mas fala também para trás. Fala também para a gente, ou traz à memória do seu leitor, o que estava acontecendo apenas alguns capítulos antes. Se a gente parar, por exemplo, e voltar para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos lembrar de que naqueles dias muitos e muitos estavam servindo a Deus e se convertendo. O texto bíblico vai nos dizer que até alguns sacerdotes estavam crendo em Jesus, que ele era o Cristo, e não só que era o Cristo, como que ele tinha ressuscitado. Essa crença dos sacerdotes era apenas um sinal e uma demonstração de que também muitos judeus e não judeus, ou não judeus hebreus, aqueles nascidos e criados naqueles da nata de Jerusalém, estavam obedecendo à fé. E eles se reuniam comumente lá num local do templo chamado Pórtico de Salomão. E o texto bíblico nos diz que era uma multidão que se reunia em volta dos apóstolos, ouvindo o evangelho de Cristo Jesus e a explicação das Escrituras a partir de Jesus. E naqueles dias, ainda naqueles dias, o sumo sacerdote aqui, Anás, não mais Caifás, aquele que tinha prendido Jesus e entregue ele às mãos do império para a crucificação, resolveu prender os apóstolos.
Eles ficaram presos e durante a noite que antecedia a reunião de julgamento dos discípulos ou dos apóstolos, um anjo do Senhor apareceu à noite na prisão, libertou eles e deu uma ordem muito clara: voltem para o templo e continuem ensinando. E a multidão continuou se reunindo. O sumo sacerdote, então, contrariado, junto com o sinédrio, manda prender de novo os apóstolos, mas agora não dá mais sorte para o azar. Ele traz eles diante do sinédrio e eles querem matá-los, como fizeram com o Senhor Jesus, cumprindo de alguma forma aquilo que o Senhor Jesus disse, né? O que eles vão fazer comigo, eles farão com vocês também, não se preocupem. Mas um certo homem, chamado Gamaliel, mestre na palavra, líder dos fariseus, disse o seguinte no meio dessa reunião. E é muito importante a gente se atentar a essas palavras de Gamaliel, está no capítulo 5, a partir do versículo 35, se você quiser acompanhar a leitura. Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou essa obra vem de homens, permanecerá. Mas se é de Deus, vocês não vão poder destruir. Tomem cuidado para que não sejam porventura achados lutando contra Deus. E o sinédrio concordou com ele. Mas os discípulos não foram despedidos para casa em paz, em tranquilidade. Eles foram açoitados e eles insistiram para que parassem de pregar no nome do Senhor. Lucas, então, cria para a gente um suspense. Será que essa obra procede de Deus, como nós estamos, ou como os leitores de Atos dos Apóstolos estão lendo desde o seu primeiro capítulo? O Senhor Jesus Cristo ressurreto, que foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, que está multiplicando os crentes e os fazendo caminhar em fidelidade ao Senhor? Ou tudo isso é uma invenção dos apóstolos? Ou eles inventaram essas coisas, tiraram de trás da orelha, mentiram para não parecer qualquer coisa de que Jesus tinha ressuscitado, para que eles não fossem tidos como tolos de terem seguido por 3 anos esse Senhor? E o texto continua. E o nosso texto começa dizendo que multiplicando-se o número dos discípulos. Aqui, meus irmãos, eu não acredito que a gente tem que imaginar que multiplicou mais ainda do que já tinha multiplicado. O multiplicando-se é uma constatação daquilo que desde o capítulo 2 de Atos até aqui está acontecendo continuamente. 3.000, 5.000, vai saber mais quantos o Senhor Deus ia acrescentando, e nessa crescente de gente que estava em Jerusalém, gente que tinha vindo da Páscoa e não tinha voltado para casa, gente que, convertendo-se ao Senhor, estava reunido com a igreja. O texto nos diz que o problema mais comum dentro da igreja, desde a igreja primitiva até 2025, neste santo dia 10, acontece, que é a murmuração. Houve murmuração dentro da igreja. E a murmuração tinha um objetivo, tinha um motivo. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária em favor das viúvas dos hebreus. Nós não sabemos muito bem, meus irmãos, qual era a estrutura eclesiástica que essa igreja tinha e como essa distribuição acontecia. Quem eram aqueles que estavam em cargo? Será que eram os apóstolos? Será que era algo um pouco mais orgânico? Nós não sabemos e não nos importa. O que nos importa saber é que um determinado grupo da igreja se sentiu desprestigiado em relação a outro. E aqui nós precisamos eu preciso fazer uma breve explicação acerca de quem são esses dois grupos. Se a gente lê esse texto de forma mais apressada, a gente já imagina que em Atos 6 a gente está tendo um problema aqui, entre judeus e gentios.
Um problema que é muito comum em todo o Novo Testamento, quanto mais no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 15, nós temos o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, em que o problema é, e os gentios, o que a gente faz com eles? Eles circuncidam, não circuncidam? Eles seguem a lei, eles não seguem? Como a gente vai harmonizar e administrar essas questões? Mas as helenistas, ou os helenistas, o texto não está tratando de gente que não é judeu, ou gente que é gentílica, gente que tem outra fé a não ser a fé de Abraão, Isaac e Jacó. O que estava acontecendo aqui é que as viúvas dos judeus, é tipo aquela história de carioca da gema, sabe? O carioca disse que carioca é só quem nasce no Rio de Janeiro ou RJ. Aquele que nasce fora do Rio de Janeiro, em outra cidade dentro do RJ, parece que não pode ser chamado de carioca. O carioca, ele chega, eu sou carioca da gema. Ou aqui em São Paulo, né? Tem uma diferença de paulista e paulistano. Lá em Belo Horizonte também a gente gosta de dizer, lá em Minas, que quem é mineiro, ou quem é mineiro mesmo, é só quem nasce ali na região de Belo Horizonte. Para cima é tudo paulista que não deu conta de chegar em São Paulo, e para cima é tudo gente que não deu conta de chegar lá no norte e nordeste. É mais ou menos essa mesma situação. As viúvas dos judeus helenistas, ou seja, judeus que nas dispersões dos judeus que haviam acontecido antes desses dias, estavam ou nasceram longe de Jerusalém. Nasceram talvez em Tarso, como o apóstolo Paulo, que vai aparecer na história daqui a alguns capítulos. Talvez tenham nascido em Antioquia, talvez tenham nascido na própria Grécia, em locais distantes daquele epicentro judeu chamado Jerusalém. Talvez um problema ou uma murmuração por uma aparente divisão ou acepção de pessoas acontecendo dentro da igreja. Nós não sabemos, meus irmãos, inclusive, qual era o grau e a profundidade desse problema e se estava tendo mesmo, porque o texto nos diz que houve murmuração, porque estavam sendo esquecidas. O texto não aparece apontar para um problema de preconceito ou racial de forma mais imediata, mas que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, elas estavam. E o problema chegou até os apóstolos, e eu sei que vocês já ouviram isso desse púlpito, que tem um monte de coisa que não acaba com a igreja. Mas a língua destrói uma comunidade. Muitas coisas podem acontecer com uma igreja e ela permanecer de pé, e nós somos testemunhas vivas disso. Mas quando há problemas da língua, murmuração, maledicência, fofoca e os seus derivados, a chance dessa comunidade não avançar, não prosseguir, continuar e permanecer estagnada naquele grupo que não consegue guardar a língua dentro da boca e parar de falar mal dos outros é muito grande. Se a gente fizesse uma enquete aqui, levantasse a mão, se você já foi machucado por igreja ou por alguma coisa que aconteceu na igreja por conta de fofoca, eu tenho certeza que boa parte de vocês levantariam a mão, não é mesmo? Todos nós. A murmuração começou e os apóstolos, preocupados com a murmuração, resolveram, versículo 2, convocar a comunidade dos discípulos e disseram. E aí, o suspense continua. Essa é uma obra de Deus e vai permanecer, é uma obra dos homens e vai fracassar. O que os apóstolos vão fazer? A resposta deles, está na resposta deles, o destino da obra da igreja. E talvez um leitor um pouco mais ansioso vai esperar ou esteja esperando que os apóstolos deem aquela bronca, dizendo, nós não podemos fazer divisão e acepção de pessoas, porque para Deus não há acepção de pessoas. Isso é verdade. Mas eles usaram de uma sabedoria mais próxima do Senhor. E aqui o texto, o que eles fizeram, é derivado de princípios da própria palavra. Lembra-se lá no deserto,
Quando o povo estava no Sinai, caminhando nos 40 anos até a terra prometida, andando ali naqueles círculos por juízo de Deus, e todos os dias, enquanto eles ainda estavam acampados e não marchando, os israelitas iam até Moisés levar as suas demandas para que Moisés pudesse julgá-los. Você lembra dessa história? E aí Jetro, levando a esposa de Moisés e os seus filhos, vê aquela fila enorme e fala com Moisés: você vai morrer, bicho, você não vai dar conta. Todo dia essa fila, ela não termina, ela é interminável. Por que você não separa os grupos? Por que você não divide o povo em grupos menores e coloca líderes sobre esses grupos menores, para que eles possam resolver as demandas mais simples e você resolva as demandas mais complicadas? Sabedoria bíblica, vinda do próprio Deus, por meio de Jetro, o sogro de Moisés, mas também algo que o próprio Cristo replicou. Quando ele inicia o seu ministério terreno, ele não começa sozinho, ele chama 12. Para que eles pudessem auxiliá-lo nas demandas do trabalho. Os discípulos, então, já acostumados por vivenciarem isso com Cristo, mas também acostumados por lerem essa história no Antigo Testamento e conscientes da missão que Deus havia dado a eles, resolvem uma outra história. Eles dizem: não é justo, ou não é razoável, perdão, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas escolhei dentre vós 7 homens, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse texto, meus irmãos, o real desafio e o problema dentro da igreja não era a murmuração, não era o problema do serviço da mesa, mas era se os apóstolos abandonariam os seus encargos dados por Cristo para resolver problemas que aparentemente eram mais importantes e mais imediatos. Se eles iam mudar o foco da oração e do ensino da palavra para resolver os conflitos da mesa e deixar de lado a oração e o ministério da palavra e os apóstolos movidos pelo Espírito Santo que tinha sido derramado sobre eles em abundância em Atos 2, demonstra que essa obra é uma obra de Deus. E como eles assim fazem? Descentralizando. Eles olham para a comunidade e dizem: o nosso encargo dado por Deus é a oração e a palavra. Por que não eleger outros homens com critérios espirituais tão elevados quanto os dos apóstolos, para que eles possam cuidar da distribuição diária dos mantimentos? Meus irmãos, olhe com atenção quais eram esses critérios. Versículo 3. Homens de boa reputação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, presbítero, pastor seja irrepreensível, ou seja, boa reputação. Além da boa reputação, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. São atributos e qualificações muito parecidas com as qualificações daqueles que se ocupam ao ministério da oração e da palavra. Porque aqui, meus irmãos, não há uma gradação de qualidade, de honra. Dentro da igreja de Cristo Jesus, não há distinção, a não ser a distinção de ofício e de tarefa. Os presbíteros dessa igreja não são mais importantes que os diáconos dessa igreja, que não são mais importantes do que os irmãos que tocam no louvor, ou das irmãs que preparam o café, ou daqueles que organizam as cadeiras, que dão aula para as crianças, ou fazem qualquer outra coisa que seja feita dentro da estrutura dessa igreja, ou nessa igreja como seu organismo. O que distingue e diferencia é o ofício, a função. Aqueles que presidem, aqueles que pregam, aqueles que cuidam das mesas e da ordem do culto, aqueles que tocam, aqueles que servem, aqueles que fazem qualquer outro ofício que o próprio Deus tenha dado a ele por meio dos seus dons, talentos e vocações reconhecidas pela comunidade, mas
serve ao Senhor sem distinção. Uns mais visíveis, outros menos visíveis, mas iguais em honra, em valor e distintos em função. Parece alguma coisa que você já ouviu falar? Talvez com a estrutura do próprio Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que se distinguem na sua economia, naquilo que eles fazem, mas que são iguais em honra, que devem receber igual adoração. Pai, Filho e Espírito. Não há subordinação entre um e outro no sentido da sua natureza, ou para uma palavrinha aqui mais difícil para você levar para casa, da sua ontologia, que é a natureza. Mas iguais, portanto, entretanto, distintos na operação da sua função. O texto então continua dizendo que o parecer agradou a toda a comunidade e a Assembleia elegeu 7 homens. E perceba que dos 7 homens que foram eleitos, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, os 7 nomes são nomes helenistas. Na primeira eleição de diáconos dentro da igreja de Jerusalém, não foram eleitos diáconos judeus da nata, hebreus de hebreus. Foram eleitos 7 cristãos, judeus, helenistas. Com base nisso, um pastor, eu não me lembro mais quem, um dia, ouvindo uma reclamação dentro da igreja de um problema que tinha que fazer, ele falou assim: irmão, espera aí que eu vou te mostrar a foto de quem vai solucionar o seu problema. E virou a câmera assim, na câmera frontal, né? E aí estava a cara da pessoa lá. Deus te abençoe, Deus te deu essa dor, você está vendo esse problema dentro da igreja, agora que Ele te abençoe para você resolucionar, nós vamos te dar todo o apoio possível, mas parece algo mais ou menos nesse nível que o próprio Deus está fazendo, não é mesmo? Os helenistas estão murmurando contra a distribuição diária porque as suas viúvas estão sendo esquecidas. E tem que ser feito com igualdade. Então vamos lá, vamos eleger diáconos, os 7 helenistas. Agora distribuam com equidade entre as viúvas de vocês e as viúvas dos hebreus. O Senhor Deus é maravilhoso. Mas o foco, meus irmãos, desse texto nessa manhã é cumprir aquele princípio constitucional de dar instrução quanto às qualificações de quem são os irmãos que vocês devem indicar para o ofício do diaconato. E nessa manhã em específico, essa instrução vai para falar primeiro de 2 realidades dentro da igreja. E essas são as nossas aplicações. A primeira aplicação, é que a igreja, meus irmãos, é um lugar problemático. A igreja é um lugar de problema. Muitas vezes nós temos uma falsa ideia de que a igreja é um lugar perfeito, ou de que nós devemos encontrar na igreja perfeição. E é por isso que muitas vezes os nossos corações se agitam quando problemas acontecem dentro da igreja e a nossa vontade é ir embora, sair correndo, pernas para que te quero. Eu ia usar uma expressão lá de Minas, mas eu não vou usar não, porque corre risco dela não ser bem recebida aqui em São Paulo. Depois eu vou perguntar para alguém se eu poderia ter usado ela ou não. Mas a igreja, ela é um lugar de perfeição por causa do Deus da igreja, mas não por causa dos crentes. Igreja é um lugar de problema. Ela é um lugar onde muitos pecadores, de muitos jeitos, muitos tipos, diferentes gostos, diferentes inclinações, diferentes dores, se encontram no mesmo lugar para se ajudar mutuamente, para se relacionar e para viver em comunidade. Quer uma receita mais trágica do que essa? Gente cheia de pecado, reunida com o mesmo propósito, com inclinações distintas. Lugar onde você vai machucar e ser machucado. Igreja é lugar de problema. Se você chegou a essa igreja e você procura nessa igreja um lugar que não vai ter problema, eu sinto muito lhe informar, essa igreja é uma igreja cheia de problemas. E os problemas estão aqui, a começar do que prega. Cheia de problemas. Os presbíteros dessa igreja sabem muito bem o quanto eles precisam ajudar o pastor a
superar as suas limitações e os seus problemas. E eu, como pastor, sei também muito bem o quanto eu preciso ajudar vocês, e vocês ajudam uns aos outros no mesmo sentido. O diferencial da igreja, meus irmãos, não é a ausência de problemas, mas é aquele que soluciona os problemas dentro da igreja, que é Cristo Jesus. É por isso que a nossa segunda aplicação, além de dizer que a igreja é um lugar problemático, a segunda aplicação nos lembra de que a igreja é o local onde Cristo governa. É por isso que nós, presbiterianos, protestantes, reformados, evangélicos, nós não cremos de forma alguma em uma junção entre igreja e Estado para que o Estado governe sobre a igreja ou a igreja governe sobre o Estado. A separação é porque aqui é o local onde Cristo governa. E é Ele quem dita as normas, Ele quem dita as regras, Ele quem dita o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer, e é Ele quem faz isso por meio da sua palavra. Portanto, os líderes que têm que ser eleitos nessa igreja, sejam diáconos ou presbíteros, quando o mandato destes encerrar, e até mesmo o pastor, precisa ser julgado ao crivo da Escritura, meus irmãos. Eleição dentro da igreja não é contexto de popularidade. Você não vota em quem você gosta mais ou quem você gosta menos. Você vota naqueles e indica aqueles que na sua visão, na sua percepção, se encaixam dentro dos pré-requisitos que o Senhor da igreja disse, para que possam cuidar da sua igreja como procuradores. Quem manda na igreja é o Senhor. E se um dia o pastor de vocês abandonar o Senhor e tentar liderá-los com a força do seu próprio braço e longe da Escritura, mandem ele embora. Ou pelo menos puxem a orelha antes de mandar embora. Se ele não se arrepender, aí vocês podem mandar. É por isso que nesse momento da nossa comunidade, e essa aplicação é tão específica à nossa igreja, mas você que nos visita não fique constrangido, não indique aquele que você gosta mais, porque ele é mais legal, porque ele vai te ouvir. E não ache que o conselho é aquele vereador que vai levar as suas demandas e as suas preferências e representar o seu grupo nichado dentro da igreja com a sua vontade. Porque o conselho da igreja muitas vezes tem que frustrar os desejos da igreja quando esses não são bíblicos, não são escriturísticos. Diáconos, presbíteros e pastor, na estrutura da igreja, são representantes do Senhor e prezam na Escritura por aquilo que eles devem fazer ou deixar de fazer. Isso nos leva, ou isso nos deriva, à terceira aplicação. A terceira aplicação é que há critérios espirituais para aqueles que exercem o governo espiritual. Meus irmãos, os critérios nesse texto, e semana que vem nós veremos mais critérios e o que eles significam de fato, é que esses homens tinham que ter boas reputações, tinham que ser crentes e cheios de sabedoria. Não poderiam ser homens carnais, não poderiam ser homens que não são sábios e não conseguem lidar com as dificuldades das dinâmicas de se dividir os alimentos em equidade. Ou, na nossa estrutura denominacional, cuidar da ordem do culto, atender os mais necessitados, zelar pelo bom andamento da igreja, pela boa estrutura da igreja, não são critérios humanos, são espirituais. Então, quando você for olhar para o irmão que você vai indicar para concorrer à eleição de presbítero, não olhe apenas para a força do braço, se ele manja de mexer no ventilador que está quebrado, se ele vai conseguir cuidar das crianças para manter a ordem e a solenidade do culto, ou se ele é legal com você. Olhe para aqueles que têm critérios tão bíblicos estabelecidos nas Escrituras. É um homem sábio, é um homem crente, é um homem que tem o seu coração governado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. Se sim, essa é a minha indicação. Se sim, esse é o nome que eu vou colocar lá no formulário e vou mandar para a eleição. Nós precisamos, meus irmãos, não só na indicação, como também na eleição, eleger diáconos e votar naqueles que nós vemos
esses 3 requisitos, também os requisitos da próxima semana. Mas só te lembrando das aplicações, a igreja é um lugar imperfeito, um lugar de problema, mas aquele que governa sobre a igreja é um Deus perfeito e que soluciona os problemas. A igreja é uma igreja governada pelo Senhor, onde um só corpo tem muitos membros que são distintos em sua função, mas nunca no seu valor e na sua honra. Há critérios espirituais e muito estabelecidos para que nós possamos eleger e escolher aqueles que nos auxiliarão na jornada cristã, seja no pastorado, no diaconato ou no presbiterato. Isso serve para você, se um dia precisar de procurar a igreja. Isso serve para você ter diante dos seus olhos, quando você for viver na vida da igreja. É isso que você deve esperar dos diáconos dessa igreja, futuros e atual, dos presbíteros dessa igreja, futuros e atuais, e dos pastores dessa igreja, futuros e atual. Mas eu não poderia terminar esse tempo sem te lembrar de que a solução que os apóstolos encontraram, ela não é só uma sabedoria humana. Ela não é só uma administração de conflitos, uma gestão, como acontece dentro das próprias empresas. A pergunta, essa solução, aponta para um modelo perfeito de serviço e de sabedoria, que sabia que dentro da igreja do Senhor, maiores são aqueles que servem. E que fez ou deu o serviço de maior importância para solucionar todos os problemas da igreja, sejam os da mesa, sejam dos obreiros, sejam os relacionais, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E essa é a ordem que ele estabeleceu, e esse é o paradigma, é o modelo, é o arquétipo que todos os cristãos devem buscar, e de forma muito particular, aqueles que escolhem ser líderes na igreja de Cristo devem buscar. A resposta para o conflito não é uma estratégia de gestão, mas uma resposta da própria graça de Cristo, que opera e capacita o seu povo para o serviço. Sejam diáconos, pastores, presbíteros, irmãos que na instrumentalidade das suas próprias vocações servem o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, porque a sua graça